Se você pensa que as ferramentas da Microsoft são ferramentas muito obsoletas comparadas do Google, sinto informar, você não entende nada do Office 365. Então vamos lá, palma, para sincronizar. No microfone, não em cima. Você conhece o Office 365? Você ainda acha que o Office 365 é só as ferramentas da Microsoft tradicionais, o Word, Excel, PowerPoint, no máximo um Power BI da vida? Você acha ainda que o ambiente da Google tem muita solução para quem quer empreender? Se você ainda se limita a esse ambiente, eu te convido a continuar assistindo esse vídeo. Hoje, eu e o Rafael, o cara de dados da Pro Resultado, vamos apresentar os conceitos básicos das ferramentas que compõem o ecossistema do Office 365. Uma das melhores ferramentas, um dos melhores ecossistemas que eu já atuei na minha vida como consultor, onde automação e ferramentas de integração são nativas e muito robustas. Para você que ainda acha que as ferramentas do Google são as melhores do mercado, eu vou mostrar para você que você não entende nada de integração ainda e você não viu a metade do que a Microsoft tem capacidade de entregar com essa nova ferramenta fantástica, que é o Office 365 e todos os softwares e todos os apps que compõem essa ferramenta. Eu sou o Carlos Pires. Eu sou o Rafael. E hoje a gente está aqui para falar num formato diferente da mesma coisa de sempre. Planejamento, gestão e muita contabilidade estratégica. Vamos lá, gente. E só pontuando o que você falou, a principal palavra que mais marca o Office 365 é a integração. Esse é o grande ponto. Eu acho que essa é a palavra-chave aqui pra gente. Eu também concordo. Para mim, a palavra-chave, o que manda no Office 365 é integração e automação. Exatamente. Basicamente. Exatamente. Ele desenhou tudo muito bem integrado e muito bem automatizado em alguns pontos. Sim. A automatização vem do fato de ser integrado, entende? Exatamente. Ele só consegue ser tão... Ele só consegue fazer a maior parte das automatizações porque ele é integrado com as ferramentas. Perfeito. E aqui hoje a gente vai fazer um formato diferente. Eu vou começar a gravar a minha tela e vou mostrar para vocês, na prática, como funciona cada uma das ferramentas. A gente vai falar de Planner, Power BI, Power Automate, a gente vai falar de lists, de SharePoint, OneDrive, das ferramentas mais robustas, mais completas da Microsoft. E é claro, a gente vai falar um pouco sobre Excel, sobre Word, sobre PowerPoint, mas são ferramentas que todo mundo já conhece. A gente vai focar naquilo que é diferencial aqui no dia a dia. Exatamente. Quer me ligar no Teams então? Vamos lá, vou te chamar no Teams. Deixa eu só abrir o material que a gente já preparou aqui para o pessoal. Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui com vocês. A gente já tinha preparado o material, só para dar um suporte aqui. E é claro, a gente vai chamar para eu compartilhar a tela com o Rafael. Vou chamar ele aqui pelo Teams, que vocês vão conhecer. Se você acha que o Teams é só um Skype, um WhatsApp para computador, você acha que, sei lá, qual outra ferramenta que a gente tem de comunicação que o povo compara? Um Meet da vida? Meet da vida, o Zoom, né? Um Zoom? O Zoom eu acho o próximo. O Zoom também é bastante interessante, mas não tem a parte de gestão. Exatamente. O Zoom é legal. Mas não é uma ferramenta de comunicação. Ele é uma ferramenta de comunicação, não é uma ferramenta de gestão. Exato, o Zoom. Isso. Mas o Teams não. O Teams não é uma ferramenta de comunicação. O Teams é muito mais que isso. Com certeza. Então deixa eu abrir o Teams aqui, te chamar. Se você usar o Teams só para se comunicar, você tá fazendo errado. Fora a quantidade, o Teams, para mim, ele tá muito perto de um super app. Ele é um ecossistema praticamente. Sim, eu acho que a Microsoft está trazendo o Teams para esse lado. Ela quer que todas as ferramentas se colidam dentro do Teams. E Teams ser o gerenciador de tudo lá dentro. Exatamente. E eu vou muito por essa pegada também. Sim. Eu acho bastante interessante. Então vamos lá. Já comecei a gravar aqui. Vou chamar o Rafael. Como aqui no Teams as coisas são muito difíceis, é só entrar aqui no chat, procurar Rafael. Ele já reconhece que está dentro do meu time. Vou fazer uma ligação aqui para o Rafael agora. Então vamos lá. Ó, lembrando, a gente está gravando o vídeo de outubro, né? A área de trabalho é um pouco chamativa, mas lembra aí, outubro rosa. Com certeza, prevenir é a melhor forma de... Esqueceu, né? Prevenir é a melhor forma de se cuidar. Então a gente está com a campanha de outubro rosa aqui na Pro Resultado. E é claro, a gente vai incentivar os nossos ouvintes ou a nossa audiência a também motivar, se cuidar e, é claro, tentar disseminar ao máximo essa mensagem. Com certeza. Então vamos lá. Abrir aqui, voltando aqui lá no começo. A gente já tentou gravar esse vídeo algumas vezes.
porque a gente quer trazer coisa de qualidade para todo mundo. E aqui a gente começa na brincadeira. Duas coisas que eu acho que é bom a gente apresentar. Uma é o Edge. Com certeza. O Edge é uma ferramenta aí de um browser que ele foi desenhado pela Microsoft e ele integra muito bem com as ferramentas dela. Sim, sim. Então eu recomendo bastante o pessoal dar uma olhada nele também. É aquele ponto, a partir do momento que você vai utilizando as ferramentas da Microsoft, você acaba querendo utilizar só as ferramentas da Microsoft. Porque você vai ver que lá na frente você vai deparar com um problema que só pode ser resolvido utilizando a própria ferramenta dela. Que já vai ser provavelmente integrada. Não, assim, as ferramentas são muito boas hoje. Então vamos começar apresentando aqui um overview amplo. Essa é a tela do Microsoft Office 365. Lembrando, o meu Office 365 é a versão E5, Enterprise 5, que é a versão mais alta dentro das versões do Office 365. Então tem acesso ao máximo de ferramenta possível, além da gente ser também business partner da Microsoft, a gente tem acesso a outras ferramentas. Mas a gente vai mostrar aqui só o que vocês têm acesso usando o Office 365 na versão E5. E a gente vai falar depois de algumas estratégias para vocês utilizarem isso dentro da empresa de vocês, gastando menos, usando apenas o número necessário de licenças mais amplas e as outras menores de forma mais simples. Sim, sim. Então vamos lá. Basicamente, isso aqui é a tela do Office 365. Aqui a gente tem um portal do administrador, depois a gente vai falar um pouco disso. E essas são as ferramentas. Vamos começar a falar das ferramentas. Primeiramente, a gente vai trazer ferramentas de gestão de arquivos. O que é ferramenta de gestão de arquivo? Aquela ferramenta que gerencia arquivos e não dados. Os dados estão dentro de um arquivo. Aqui são ferramentas de arquivo. Sim, sim. As três básicas. O OneDrive, o SharePoint e o Stream. Exatamente. Eu até mudo aqui a ordem. Acho que isso aqui seria a ordem mais legal. Vamos jogar o Stream aqui para baixo. E vamos trabalhar nesse formato aqui. Sim. O OneDrive. O OneDrive parece muito com o G-Drive, só que melhorado. Em alguns aspectos, pelo menos. Eu confesso que a compartilhamento externo é um pouco mais complicado. Não sei se ele é mais complicado. Acho que o ponto é que a gente não tem tanta familiaridade e muitas outras pessoas ainda utilizam o G-Drive. Então, você vai ter que fazer a conexão entre os dois, que é possível a gente fazer aqui na Pro Estado. Mas eu acho ele mais simples, eu acho ele mais completo. Concordo com você. Eu acho ele mais simples, mais completo. A integração e a segurança é muito mais fácil. Com certeza. Basicamente, qual que é a ideia do OneDrive? Se você pensar no ecossistema da Microsoft, acho que é bom a gente dar um overview antes. Você tem o usuário, que é a pessoa que utiliza a conta da Microsoft, igual tem a conta Carlos Pires e tem a conta Rafael Oliveira. Uhum. São duas contas distintas. Cada um tem o seu OneDrive pessoal. Sim. Então, por exemplo, se eu entrar aqui e acessar o meu OneDrive, ele vai me levar para o meu OneDrive pessoal com os meus arquivos. Ou seja, é um sistema de streaming de dados onde todas as minhas informações estão aqui dentro. Eu uso muito pouco essa parte. Sim. E isso não é compartilhado com ninguém a não ser que eu queira compartilhar. Então, eu, Carlos, tenho que decidir. Essa é a visão do OneDrive. E dentro do OneDrive, a gente tem algumas bibliotecas de dados. O que são essas bibliotecas de dados? Elas estão relacionadas diretamente ao SharePoint. Cada SharePoint, quando você abre ele, ele cria uma biblioteca de dados, uma equipe, um workspace, tudo muito bem integrado, dentro das outras ferramentas. Então, qual a diferença? Quando eu entro aqui, eu tenho o meu OneDrive e eu tenho aqui as bibliotecas de dados, que na minha máquina, tanto na máquina da Microsoft quanto na máquina Windows, ele teria essa visão aqui. Por exemplo, isso aqui é um OneDrive que eu tenho. Então aqui, essas são bibliotecas de dados. Elas ficam dentro deste ambiente aqui da Microsoft. Sim. E eu tenho o meu OneDrive do Carlos Pires, que é um OneDrive particular. Tem outros aqui de outros negócios que eu faço, mas dentro da Microsoft, diferente da Google, que você, por exemplo, tem uma pasta no nome da conta Carlos Pires e eu compartilho ela com você. E as empresas passam a usar aquilo ali como estrutura. Sim, sim. Então, cada pessoa da empresa cria uma pasta e vai criando uma estrutura. Aqui não, a estrutura é dentro da empresa. A estrutura é pelas bibliotecas de dados, que são integradas com outras ferramentas. Sim. Então, o OneDrive ele separa em duas grandes vertentes. Uma, a vertente de
parte de dados da própria pessoa que está conectada. É o OneDrive pessoal e o OneDrive organizacional. Exato. Se subdivide dentro da Microsoft. E dentro do OneDrive organizacional, você vai tendo vários pequenos OneDrives que você pode trabalhar de diversas formas. Então, o OneDrive ele é muito simples nessa vertente, porém é interessante a gente entender que toda vez que eu criar um site no SharePoint, que a gente vai falar agora, ele cria um ambiente de dados. Então, vamos dar um exemplo rápido de como utilizar. Aqui na ProResultado, o Rafael tem o dele, eu tenho o meu. E todos os outros consultores têm os deles. Com o time de marketing, eu tenho uma biblioteca de dados chamada marketing. Com o time comercial, eu tenho uma biblioteca de dados chamada comercial. Mais para frente no vídeo, vocês vão ver isso integrado dentro do Teams. Mas eu estou falando aqui basicamente do site. Então, já que a gente já entrou no SharePoint, seria dar uma olhada, legal dar uma olhada no SharePoint aqui, né? Com certeza, que para mim é uma das principais ferramentas da Microsoft para a questão de gerenciamento de dados e cada vez está evoluindo mais, trazendo mais novidades, né? Igual agora nos novos templates, para dar uma personalizada maior e tornar o ambiente mais, como eu diria, de fácil visualização, uma visualização detalhada, uma visualização mais chamativa. Fluida, né? Fluida. Então, assim, eu acho que ele é uma ferramenta essencial mesmo. Com certeza. Se a gente pegar aqui, por exemplo, na biblioteca de dados, a gente tem aqui, por exemplo, o OneDrive, que é uma das ferramentas. Então, eu posso vir no OneDrive e falar aqui, eu quero abrir o OneDrive do Carlos Pires, a biblioteca de dados da ProResultado. Aqui eu estou dentro da biblioteca da ProResultado. Os documentos da ProResultado. E aqui eu estou no SharePoint da ProResultado. O que é o SharePoint, basicamente? Ele é uma ferramenta que constrói sites que vão gerenciar grupos de trabalho da empresa e automaticamente também gerenciar as bibliotecas de dados. Então, eu tenho uma biblioteca de dados chamada ProResultado. Eu tenho uma biblioteca de dados chamada Comercial. E cada uma tem o seu site. E aqui dentro do site você pode buscar informações que estão dentro da biblioteca, como, por exemplo, um arquivo, um manual, um documento. E você também pode colocar aqui notícias. Como que a gente usa na ProResultado? A gente usa aqui para deixar manuais, deixar os outros, né, OneDrives aqui dentro, SharePoints dos clientes. E isso está integrado aqui com a biblioteca da ProResultado. Então, por exemplo, aqui dentro eu estou no ambiente ProResultado. Aqui também. Esse ambiente aqui, esse site, vai gerenciar os meus documentos aqui dentro. E aqui eu posso trazer qualquer documento que eu quiser. Se eu quiser compartilhar um arquivo, posso compartilhar. Eu posso fazer integração com quais ferramentas aqui? Praticamente todas. Você fala diretamente com o SharePoint? Direto. O que eu posso puxar dentro dele? Você pode colocar arquivos em Excel, você pode colocar arquivos em BI, você pode colocar arquivo em PowerPoint de duas formas. Você pode colocar o arquivo lá dentro ou você pode colocar a visualização do arquivo. Entendeu? Eu acho que isso aí é praticamente qualquer arquivo é passível de ser visualizado aqui dentro, do SharePoint. Por exemplo, aqui a gente tem um arquivo do Excel e eu estou no SharePoint. Exatamente. Aqui eu já tenho acesso às pastas. Exatamente, que aí você tem um arquivo e aqui abaixo, por exemplo, você tem a visualização desse arquivo. Eu posso acessar um BI, aqui ele pediu para me conectar, eu nem vou entrar para não demorar muito, mas eu posso ter acesso, assim, a tudo que está no OneDrive. E eu posso trazer, por exemplo, um planner aqui para dentro. Pode trazer um list, você pode trazer um to-do, você pode fazer praticamente qualquer ferramenta da Microsoft para visualizar dentro do SharePoint. Exato. Então aqui no SharePoint, o que a gente pode concluir? O SharePoint eu gerencio qualquer informação que está dentro do meu site. Eu quero disponibilizar um arquivo que está dentro do meu OneDrive, eu posso trazer ele para cá. E ele fica editável. E o principal ponto também não é só gerenciar arquivo, você gerencia usuários e acesso. Exato. Pessoas que podem acessar determinadas páginas, pessoas que não podem acessar aquelas páginas. Rômulo, eu preciso que você oculta aqui um pouco os números, que não pode mostrar os números. Os membros estão aqui, né? Exatamente. Eu gerencio os membros que fazem parte desse site. Não só os membros, você consegue também estruturar o nível hierárquico. Por exemplo, uma pessoa pode ser membro, mas eu quero só que ela só visualiza, não quero que ela faça edição. Então, por exemplo, dentro aqui do SharePoint, eu posso ter um BI, eu posso visualizar um BI, eu consigo trabalhar com BI aqui dentro de forma integrativa. Ele pode me dar informação, eu posso disponibilizar o BI para o meu cliente, eu posso disponibilizar um arquivo do Excel, eu posso disponibilizar uma apresentação do Shui, que inclusive
é uma ferramenta fantástica. Muito. E ele integra muito aqui com os BIs, então você consegue trazer uma informação, vamos colocar uma informação integrada para o cliente. Eu posso ter um BI integrado dentro do próprio Shui, e o Shui, quando chega aqui, ele já está integrado. A gente vai falar de Shui. Shui é uma ferramenta que, sim, precisa de um vídeo só para falar dele. Com certeza, é uma das principais Fantástico ferramentas aquilo para ali. fazer a apresentação. Muda muito o conceito de apresentação, inclusive. Então, assim, eu posso fazer isso. Eu posso fazer integração de, por exemplo, e-mails que forem enviados para alguma pasta, para alguém, fazer eles serem registrados direto aqui dentro do SharePoint. Sim, na forma de um list. Exatamente. Eu posso vir aqui, vamos pegar, por exemplo, um SharePoint aqui rapidamente, que vai me dar acesso a um planner, por exemplo. Eu posso buscar aqui no SharePoint de projetos, dá para resultado. Aqui dentro do SharePoint de projetos, eu posso vir aqui e falar o seguinte, eu quero colocar aqui dentro para alguém visualizar, vamos editar aqui alguma coisa, e é muito simples de editar. Eu quero trazer aqui dentro uma seção inteira e eu quero trazer o planner aqui dentro. Sim. Vamos trazer um planner. O planner é uma ferramenta de gestão de tarefas, né? Exatamente. Ele vai me perguntar aqui qual planner que eu quero trazer. Pronto. Nem perguntou porque já tinha um planner aqui. Que ele vai trazer o planner que foi criado dentro desse SharePoint. Então aqui, por exemplo, eu posso vir aqui e controlar um planner aqui dentro. Então vou republicar. Eu quero que quando o meu cliente acesse aqui, ele veja o status de cada demanda do projeto, demanda que ele pediu. Está aqui. Com o estilo de Kanban. Você pode arrastar aqui dentro mesmo e resolver sua vida. Então, o SharePoint ele é um site onde você traz todas as ferramentas para dentro dele e cria visualizações. Exatamente. Claro, vai ter algumas que não vão ser tão fluídas, mas dá para você entregar muita coisa. Então, tudo que você usa de ferramenta aqui dentro da Microsoft, você pode deixar disponível no SharePoint. E como que eu sugiro empresas usarem? Por exemplo, eu pego o SharePoint e crio um SharePoint por setor. Sim. Então tem um SharePoint do contas a pagar, um do contas a receber, um do comercial, um da diretoria. Sim. Gerencia os acessos. Cada funcionário em determinado setor tem acesso àquele SharePoint e vamos supor a diretoria ter uma ferramenta integrada que ele consegue visualizar todos. E, por exemplo, você pode colocar os BIs de cada setor dentro do SharePoint do setor. Sim. E levar todos eles para dentro do SharePoint da diretoria. De alguma forma. Sim. Você pode deixar manual, você pode deixar arquivos, você pode deixar... Assim, é muita coisa que pode ficar disponível aqui dentro. Com certeza. Então, assim, o SharePoint é isso como ferramenta. Então, ele integra e você pode, por exemplo, ter aqui o financeiro da equipe e aqui dentro você tem canais. Aqui dentro você tem outros SharePoints e vão gerenciando a empresa. O Stream, basicamente... É uma biblioteca de vídeo. Exato. Que também vai estar disponível em qualquer outra ferramenta da Microsoft. Com certeza. Ele é basicamente próximo de um SharePoint, mas com foco só para o vídeo. Exato. E é importante ressaltar que lá no Teams, quando a gente for falar do Teams, se você estiver fazendo uma videochamada, dando uma palestra, fazendo uma aula, você pode pedir para gravar essa aula e salvar automaticamente dentro do Stream. Só que, se você tiver como que você... Por exemplo, eu quero fazer um treinamento só com o time financeiro. Onde você abriria esse treinamento dentro do Teams? Abriria dentro de um canal de treinamento do comercial. Do financeiro, né? Sim, perdão, do financeiro. Exato. E lá no streaming, eu não sei se você sabe, inclusive, é interessante a gente lembrar que lá no streaming, ele vai salvar dentro do canal do streaming do financeiro. São vinculadas as duas. Sim. E aí os acessos, por exemplo, eu tenho um treinamento do financeiro que eu não quero que ninguém veja, ou do comercial, só o time do financeiro do comercial pode acessar o streaming para ter acesso. E você consegue controlar o acesso da pessoa no canal no Teams, você consegue limitar só as pessoas que você quer que assistam aquele vídeo. Exatamente, armazenamento e gestão de arquivos de vídeo. Sim. Acho que vale a pena a gente colocar aqui integrado ao Teams. O que ele faz no Teams? Ele tem a opção de salvar automaticamente a chamada. Então ele vai gravar a chamada e salvar ela aqui dentro. E ele gerencia. Inclusive, por a gente equipe. já trabalhou com duas empresas aqui dentro da ProResultado que fizeram um treinamento dentro do Teams e foi, tipo assim, fantástico. Exatamente. Inclusive aquele treinamento comercial que durou várias semanas. Exatamente. E foi fantástico. Exato. E pra gente, como consultor, a gente nem acompanhou o treinamento, só liberou a ferramenta para eles usarem. Eles convidaram quem eles queriam
conseguiram fazer o controle de maneira perfeita das pessoas que iam ter Ia acesso entrar ou àquele não. canal. Exato. Eles tiveram acesso, os usuários que eles solicitaram, por exemplo, solicitaram pra gente 10 acessos ao Teams, a gente deu 10 acessos para eles, liberaram para que eles deveriam acessar, a gente fez o controle. Exato. Gravar o vídeo automaticamente, deixando Salvo. disponível dentro do stream. E se eles quiserem, a gente até libera um acesso. Exatamente. Então assim, e ele gerencia por equipe. Gente, lembre isso aqui. Vocês vão começar a ver eu conectando tudo. Então aqui, gente, vocês vão ver eu falando o tempo todo das integrações, igual eu acabei de conectar. Gerencia a equipe dentro do streaming, que é onde a gente falou que Sim. o cliente usou para gravar e salvou dentro do grupo desse cliente que a gente tinha criado. Sim. E ele conecta com o site. Ele é conectado também ao SharePoint, que é quem gerencia isso. E o SharePoint é conectado com o OneDrive, que é onde fica alocada a biblioteca de dados. Exatamente, é um ponto interessante. O SharePoint, por exemplo, ele não salva nenhum dado. Você visualiza o dado lá dentro. Exatamente. Você vai visualizar o arquivo lá dentro. O que salva o arquivo dentro é o OneDrive. Exatamente. O SharePoint é um ponto de visualização. Inclusive, é bom a gente até avaliar o que acontece. Eu vou até fazer um desenho aqui rapidamente, que é uma ideia de que o SharePoint, se a gente fosse avaliar ele em si, se você pegar, eu tenho um ambiente da Microsoft amplo. Eu tenho esse ambiente aqui. Vamos colocar aqui, ambiente Microsoft. Só descer isso aqui. Esse aqui é o meu ambiente Microsoft. Aqui dentro, por exemplo, o Rafael vai ter o OneDrive dele. Eu posso colocar o OneDrive do Rafael. O Carlos Pires vai ter o OneDrive dele. E eu vou ter aqui dentro as bibliotecas de dados. Por exemplo, comercial. Essas bibliotecas de dados são as bibliotecas que são gerenciadas pelo... Opa, peraí que eu estou fazendo besteira. Pelo OneDrive. Opa. Essas são as bibliotecas gerenciadas pelo OneDrive. Então tem uma biblioteca aqui do comercial. Eu tenho uma biblioteca aqui do financeiro, por exemplo. Eu posso ter uma biblioteca aqui da diretoria. E eu posso falar, o Rafael pode sincronizar uma pasta dele que ele quer direto com o Carlos. Sim. Eu posso pegar as pastas do comercial e liberar que o Rafael tem acesso. E o Rafael também tem acesso às pastas Financeiro. do financeiro. Só que o Carlos só tem acesso às pastas do financeiro. Mesmo tendo acesso a uma pasta específica do Rafael. Então, eu tenho um ambiente aqui externo muito maior. Sim. E eu tenho aqui dentro desse ambiente alguns subambientes na realidade, que são as bibliotecas de dados que estão no ambiente SharePoint, que são gerenciados pelo ambiente Microsoft, que a gente pode chamar que é o OneDrive. Sim. Então, esse ambiente Microsoft aqui é o OneDrive. E aqui dentro ele separa uma pequena parte para o Rafael, uma pequena parte para o Carlos, uma parte para o financeiro, uma parte para o comercial, uma parte para a diretoria. Sim. Sendo que esses três aqui são gerenciados pela empresa e não pelo usuário Rafael ou pelo Carlos. Exatamente. São da empresa. Exatamente. Até um ponto que é como a gente utiliza dentro da ProResultado. Cada consultor tem o seu OneDrive pessoal, onde ele vai trabalhar os seus arquivos e posteriormente esse arquivo pode ir, na maioria das vezes vai para a pasta do cliente, que aí vai ficar disponível para toda a empresa, inclusive acesso para o cliente. Para o cliente, que pode acessar somente a pasta dele. Exatamente. Então, por exemplo, aqui eu poderia ter uma pasta de um cliente específico. LC, por exemplo, LCX. Sim. Esse cliente tem acesso a essa pasta. Ah, esse cliente tem um OneDrive externo? Pode ter. A gente pode ter um OneDrive dele e falar o seguinte, você só tem acesso à sua própria pasta. É até um ponto interessante, só comentando, o que acontece quando você faz você faz a aquisição de uma conta na Microsoft, você ganha algumas licenças para alguns softwares específicos. Sim. E você pode disponibilizar esses acessos para determinados clientes. Exatamente. Você controlar o acesso dele e também para ele poder fazer a utilização de algumas ferramentas da Microsoft. Eu acho que isso aqui Que não é um plus vai... na entrega, né? Com certeza. Exato. E assim, se você souber trabalhar com isso, meu amigo, Sim. nada Por te exemplo, o segura. Power BI você vai ganhar licenças infinitas, free. Você tem Exatamente. licenças ilimitadas. E você pode dar acesso ao cliente àquela licença. Exato. Ou aquele workspace que está vinculado também às ferramentas. Sim. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Então vamos lá. Fechamos aqui a parte da gestão de arquivos, basicamente. Eu nem vou minimizar, porque isso aqui depois a gente vai conectar mais coisas.
A gente passou aqui da parte de gestão de arquivos, a gente vai falar de gestão de projetos e tarefas. Isso aí você fala muito melhor que eu, né? É porque eu vivo disso aqui praticamente. Então, assim, a gente mapeou aqui algumas coisas que estão relacionadas a projetos e tarefas. A gente já deixou alguma coisa aqui preparada. Então, por exemplo, a gente tem 4 grandes ferramentas aqui dentro, que é o Planner. A ferramenta basicamente é um Trello da vida, né? Sim, o gestor de projetos. Exato, com umas ferramentas bem legais. O To-Do, que coincidentemente está conectado com o quê? Com o Planner. Que é uma ferramenta daquilo que você tem que fazer, o próprio nome já diz, né? E você tem o Project, que é uma ferramenta de planejamento. Lembra, gente? O Project é uma ferramenta de planejamento, não é uma ferramenta de gestão de projeto. Você pode gerenciar o projeto lá dentro, mas ele não tem onde você registrar as coisas. Sim. Mas ele tem uma visão EAP, que para mim é fantástica. Eu busco isso num software há muito tempo, mas num software de gerenciamento. Até que a gente usa o Odoo aqui dentro. E o Vision, que é uma ferramenta de desenhar fluxos. Sim. O Vision é uma ferramenta muito integrada, ele faz muitas operações automatizadas, ele integra muito bem com a plataforma da Microsoft, mas não dá para a gente entrar nele aqui. Ele é basicamente um Visage, tão avançado quanto. Então, ele é um cara que merece uma aula só para ele. Com certeza. E não são todos os materiais que merecem uma aula só para eles. O Planner merece, o Project merece, o Vision merece, mas o To-Do não. Não. Tudo é muito... Tem muitas ferramentas da Microsoft que é muito... Como eu diria? Simples, né? Simples. É literalmente intuitiva. O To-Do, como o nome já disse, simplesmente você registrar as tarefas que você tem que fazer. Muito simples. Não tem uma questão de... configuração, análise, nada. Simplesmente vou lá, registro o que fazer na tarefa. Vamos supor que uma lista que você fazia manual, você substitui ela pelo To-Do. Exato. E aí tem um outro ponto que é muito importante a gente colocar aqui, que é o seguinte. O importante é você saber utilizar as ferramentas. Por exemplo, se você pega um To-Do da vida, ele por si só não é tão interessante. Sim. Mas se você conecta ele a uma ferramenta como a gente usa aqui, toda vez que um consultor manda um e-mail, esse e-mail chega numa caixa de e-mail específica e ele é lido por um automate. Esse automate registra esse e-mail dentro do nosso list desse cliente, sim, que está conectado ao SharePoint. Exatamente, esse que é o ponto. Na Microsoft você não olha uma ferramenta só pelo que ela faz, você olha por que ela se integra. Porque a maior parte das ferramentas, poucas são realmente complexas, o restante é simples, que substitui tarefas corriqueiras, só que pode se tornar muito eficiente quando utilizado de forma integrada, que é o caso do To-Do, é o caso do Planner, é o caso do List. O List é uma ferramenta super simples, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, mas quando você usa ela de forma integrada, vira tipo assim... Algo fantástico, ela vira um banco de dados. Exato. E é por isso que eu estava falando, por exemplo, o Planner, ele vai estar conectado... Por exemplo, chegou um e-mail, o e-mail está conectado ao Automate, o Automate gera um list, o list vai gerar um planner. E na hora que o list gera esse planner, ou seja, o consultor mandou um e-mail, esse e-mail salva numa pasta, esse e-mail é carregado pelo Automate e ele gera um planner. Para quem? Para o time de gestão de projetos analisar o status desse e-mail e verificar se as tarefas foram executadas. Na hora que ele cria esse planner automaticamente, para o consultor responsável ali da parte de projetos em analisar esse projeto, ele vai criar um To-Do. Então o cara nem precisa acessar o Planner na internet para acompanhar. O To-Do da máquina dele, se ele deixar ele aberto e ter um hábito de analisar, ele vai sempre ver o que ele tem que fazer. Vai ser notificado e se ele abrir o To-Do vai estar lá. Exato. A tarefa para ele ser realizada. Exato. Então assim, o To-Do é simples, mas pode ser utilizado de forma estratégica. Exatamente. Então, mas vamos falar do Planner aqui. Vamos abrir o Planner para o pessoal ver? Eu já estava até com o Planner aberto. Eu vou abrir um Planner novo aqui, para a gente poder ver um Planner do zero. Aqui é uma ferramenta simples. Dentro dela você pode criar alguns planners, a gente tem alguns aqui. Mas, por exemplo, eu quero criar um novo plano. Ele vai perguntar se é público ou se é particular. E ele vai me perguntar também se ele está conectado a algum grupo. Só que para fazer um planner conectado ao grupo, você começa o planner dentro do grupo. Sim. Mas vamos fazer aqui só de teste. Teste, aula. Vamos colocar um planner particular, só algumas pessoas podem visualizar. Ele vai criar um planner aqui para mim. A partir do momento que está criado, tem um teste aula. Esse planner, por enquanto, não está vinculado a nenhum grupo.
A gente não vai fazer isso aqui agora, depois quando a gente tiver em grupos a gente ensina você a vincular. Sim. Mas aqui você pode criar o nome dos buckets, que são as colunas. Então, por exemplo, que a gente faz muito. Tarefa pendente. Então vamos trabalhar com PDCA. A tarefa está pendente, que ela é uma demanda. Eu posso criar um bucket aqui de planejamento. Depois eu vou para um bucket de execução. Bucket de execução. Depois eu vou um de análise, que é o check. E depois eu vou para um bucket de ajuste. Então, eu criei aqui os buckets, eu posso criar tarefas. Legal das tarefas. Depois que você cria uma tarefa aqui, você pode controlar ela com qual bucket que ela está, né? Se ela foi iniciada ou não. Prioridade. Você pode colocar um prazo para relacionar ela. Você pode atribuir a alguém. Como eu coloquei que era um time particular e só tinha eu, só dá para atribuir o Carlos, mas eu posso convidar, por exemplo, o Rafael para fazer parte. Eu posso colocar anotações do que deve ser executado. Eu posso mostrar um exemplo aqui daqui a pouco. Adicionar a lista de verificação, que é bastante interessante, né? Exatamente. Eu posso criar uma lista de um checklist, basicamente. Sim. Que depois que a pessoa finalizou aquela tarefa, ela verifica alguns pontos específicos para ver se está correto. Faça X, acesse Y, dê baixa. Ok? E aí eu posso ir criando isso tudo. Eu posso mostrar no cartão tanto aqui, quanto eu posso mostrar a anotação também no cartão. Vocês vão ver aqui atrás que vai mudando. Teste, Carlos, aula. Então, ele pode mostrar tanto isso aqui no cartão, quanto pode mostrar também essa parte. E aqui nos comentários tem uma coisa que a gente acha muito relevante, né? Que o comentário não apaga. Sim, com certeza. Isso é muito importante para quê? Para o gestor conseguir verificar que o que foi planejado, o que foi comentado naquele período se permaneceu, porque tira a possibilidade de um funcionário ou alguém apagar esse comentário e você perder o histórico. Exatamente. O histórico é muito importante na parte de planejamento de um projeto. Exato. E aqui você pode mover ele, acompanhar, você pode finalizar ele dentro da própria coluna, ele está concluído, ou você pode levar até uma coluna de concluído. Mas, Rafael, fala para a gente um pouco aqui sobre como usar o list para gerenciar execuções dentro do Planner. Então, a gente fez um projeto bastante interessante que seria conectar o Planner a um controle de compras. Sim. Onde assim que alterasse a execução, ia uma informação para o list que viraria um banco de dados conectado a um BI e o gestor podia fazer análise. Sempre que mudasse o bucket, por exemplo, está em tarefa pendente, fosse planejado, uma notificação era recebida. Entende? Exato. E ele ia vinculando que dia que foi feita cada mudança, né? E aí a gente calculava a gente registrava, né? Você não manda em mim, caralho! O que acontece? Ia calcular o tempo gasto para a execução de cada tarefa. Por exemplo, passou 2 dias para sair da parte de pendente para ir para planejamento. A gente fazia essa diferença de tempo. Essa diferença de tempo era registrada no list, conectada a um BI. Você podia fazer toda a parte de análise referente a isso. Ou seja, cada vez que eu movia um bucket aqui de lugar, sim, um quadro, né, na realidade, ele ia lá e registrava essa operação dentro do list. Sim. Ou seja, o list, vocês vão ver que é uma ferramenta muito simples, mas junto ao Automate, ele pode ir registrando operações. Sim, sim. E fora você também pode criar um Automate para simplesmente notificar por e-mail ao gestor. Aquela tarefa saiu da parte de planejamento e foi para execução. Isso é muito interessante também. Ou seja, ou também, toda tarefa que chegou em ajuste, eu notifico alguém. Sim. Então, assim, se a tarefa foi para ajuste ou foi para concluída, notifica alguém para eu poder analisar. Fora, você pode imaginar diversas formas de aplicar. Por exemplo, vamos supor que quando chegou na execução, você precisa mandar um determinado e-mail padrão para um outro setor. Sim. Você consegue fazer essa vinculação dentro do Automate. Chegou na fase de execução, o setor financeiro recebe um documento padrão, que é para, por exemplo, fazer uma ordem de compra. Entende? Uma coisa do tipo. Ou um faturamento, por exemplo, chegou ali no fechamento, o cara está no momento de venda. Ele passou por algumas etapas, quando ele jogou ali em faturar, mandou a mensagem para o comercial. Não, muito interessante. Por exemplo, na parte aqui quando você entra dentro da tarefa, você pode colocar um documento lá. Vamos supor que seja uma nota fiscal. Sim.
Quando chegar na fase de análise, você quer que envie essa nota fiscal para a contabilidade. A contabilidade, você vai criar um flow que vai pegar o anexo da tarefa e mandar para a contabilidade. Você resolve um problema grande que muitas empresas têm, que é falta de documentação para a contabilidade. E coisa simples também, assim, dá para fazer um CRM praticamente aqui dentro. 100%. Dá para fazer um fluxo de processo. O que você precisa? Além das licenças, alguém bom em pensar processos e desenhar eles dentro do Planner. Se você estiver precisando, fica a dica aí que tem uma galera boa aqui, viu? Isso, quando a gente fala, parece que é muito complexo criar esses fluxos dentro do Microsoft Power Automate, mas não são. É muito intuitivo e qualquer pessoa, literalmente, pode fazer. Isso pode ser um destaque muito grande para você dentro da sua empresa. Exatamente. Para você que é funcionário, você conseguir dominar o Automate e sua empresa ter acesso, é fantástico. E agora, mas a empresa precisa do quê? Entender que não são as ferramentas que resolvem, é a inteligência de uso das ferramentas. Sim. Então, assim, a gente não dá para falar que, coloquei o Planner na minha empresa, vai solucionar tudo. Você precisa de alguém que saiba usar. A gente brinca falando aqui para usar a consultoria, porque, é claro, a gente tem que vender. Mas, se você tem um profissional dentro da sua empresa que tem um raciocínio lógico bom, tem um entendimento de processos e conhece das ferramentas, ele pode resolver e automatizar muita coisa. Mas é muita coisa mesmo. Aqui na ProResultado a gente está automatizando cada vez mais algumas coisas. Sim, a gente não para. Do financeiro, a análise de projeto, a CRM. Com certeza. E quando a gente leva isso para o cliente, ele sempre fica muito satisfeito. O cliente quer isso, ele está procurando e a gente consegue entregar. Não, isso aqui para quem é consultor é fantástico, porque você resolve problemas do cliente pontuais. O que você tem de problema? X. Eu vou resolver. E aqui também você consegue ver ele por gráfico, você consegue ver ele na agenda. Então, assim, tem N formas. Você pode vir aqui na agenda e determinar uma tarefa para essa data. Ou você pode tentar ver as tarefas que estão aqui nessa data. Então, assim, você consegue fazer aqui, adicionar uma tarefa, teste, calendário. Eu posso vir aqui e falar, essa tarefa vence no dia 22, ela está atribuída para o Carlos e ele precisa relacionar isso aqui. Quando eu voltar para cá para o meu quadro, tem mais uma tarefa já com data. Sim. Então, assim, para planejar questões simples, não é para gerenciar um projeto do tamanho dos nossos, de consultoria, mas projetos simples, demanda simples. Eu quero fazer... eu quero controlar toda vez que um cliente da minha imobiliária pede para eu fazer uma reforma. Primeira fase, eu vou entender se a reforma é válida ou não. Eu vou entender se é custo do próprio inquilino ou do meu cliente, que é o dono do imóvel. Sim. Eu vou lá e vou orçar. Depois eu vou coletar uma aprovação. Depois eu vou acompanhar o pedreiro. Depois eu vou enviar um e-mail de volta para esse cliente. Então, tudo isso dá para ser automatizado. Quando chegar na última etapa, pode enviar um e-mail para o gestor falando: foi finalizado a obra XYZ. Com certeza. Isso dá muito destaque. Uma empresa que tem processos automatizados economiza muito em tempo, pessoas e possibilidade de erro, né? Exato. E aqui a gente traz isso para um nível de empresa de qualquer porte. Com certeza. Não precisa ser empresa grande. Então isso aqui é fantástico, mas não dá para a gente continuar falando só de Planner, senão a gente não sai daqui. Pois é, galera. Por isso que a gente está lançando esse desafio de vocês comentarem aí embaixo qual o sistema ou qual que é o programa que vocês querem um vídeo exclusivo que a gente fala só dele. Ou então lançar um desafio também, que é dar um desafio pra gente do que montar dentro do Planner, dentro de alguma ferramenta. Conta um problema que você tem na sua empresa e a gente vai fazer um vídeo resolvendo este problema. Exatamente. Então, assim, pode ser que a gente não resolva, mas a gente vai tentar com muita garra, viu, meu amigo? Porque a gente aqui é meio... O pai é brabo e a gente é meio que... A gente é meio chato. A gente é chato, não tem muita humildade, mas a gente também tem um problema muito sério com não conseguir fazer as coisas. Essa coisa de desafio não é pra gente. Exatamente. Então o To-Do, o que eu vou falar do To-Do? Basicamente, ele está vinculado a essas ferramentas. Eu vou abrir ele aqui rapidamente, coisa simples, só pra gente dar uma olhada. O To-Do, ele é uma ferramenta simples, onde você tem aquilo que está planejado e atribuído a você. Então você vai ver aqui tudo que está atribuído a você. Eu acabei de criar lá calendário, vocês viram que apareceu aqui? Sim. Então o teste, o calendário está aqui e ele está vinculado lá também. Então se eu chegar aqui e, não, isso aqui não é mais meu, isso aqui não é mais meu, está concluído, eu não quero fazer. Ou não é eu que tenho que fazer. Vocês vão ver que daqui a pouco ele também vai concluir aqui. A volta não é tão rápido quanto a ida. Você pode dar um F5. Lá, já sumiu. Pronto, desapareceu aqui, ó. E eu posso ter tarefas aqui que são minhas, eu posso ter tarefas minhas que estão vinculadas a um grupo que eu compartilho com as outras pessoas. Sim. Então aqui, por exemplo, na ProResultado a gente tem um grupo de demandas da PR. Então tem aqui, demandas com administrativo, o que tem que ser feito?
Demandas com marketing. Eu tenho aqui demandas da própria empresa. Então, eu posso criar um grupo e compartilhar com pessoas, ou eu posso criar um grupo que é só meu, que ninguém tem acesso, não tem compartilhamento, como o Carlos Pires Melhor. Ou então, eu posso só atribuir dentro do Planner e ele vai aparecer aqui atribuído para mim. Sim. Então, o To-Do, ele é uma ferramenta simples. Eu vou até só abrir um To-Do aqui para vocês verem. Ele é tão simples que é só isso aqui, basicamente. Pois é. Você coloca o que tem que ser feito, coloca uma data se você quiser, se quer que repete, responsabiliza alguém e pode colocar algum anexo. Depois você finaliza e aqui também dá para você fazer algumas listas de alguns tópicos que você tem que analisar. Sim. Etapas aqui, tá vendo? Você pode colocar algumas etapas, mas basicamente é muito similar ao Planner. Só que desktop, dentro da máquina e bem rápido. E também integrado ao Teams, como sempre. Tudo é integrado ao Teams. Então, a gente falou aqui do Planner, falamos do To-Do, agora é o Project. Falar do Project Online. A gente tem 2 Projects, o Online E o desktop. e o Desktop. A gente não vai falar do Desktop por agora, porque ele não faz parte do 365. Sim. Aqui, a gente consegue ter algumas integrações bem legais, mas isso aí vai ficar para uma segunda etapa, quando a gente fala do Project Desktop com a internet. Mas aqui no Project, sistema de ferramenta de gestão de projetos, não gestão de acompanhamento, mas de planejamento. Eu tenho esse teste aqui, a gente não usa muito o Project aqui, a gente planeja em Mind, que a gente acha mais fluido. Também é uma ferramenta que a gente super recomenda, mas essa não é da Microsoft. E Microsoft, demorou, né, criar um mapa mental aí pra gente. Eu sei que você integrou com o Mind dentro do Teams, mas podia ser melhor. Então aqui, o que acontece? Você consegue fazer um planejamento no modo de WBS, ou EAP, Estrutura Analítica de Projetos. Os projetos, você consegue criar etapas e definir o que vai ser feito nesse projeto. Só que é bem simples. Você atribui pessoas, dá um nome, data de início e fim, e adiciona alguma dependência, vincula um projeto a outro e coloca anexo. Sim. Mas basicamente ele é para você resumir o que tem que ser feito, mas para a pessoa vir aqui e acompanhar e registrar o que tem que ser feito, igual a gente colocou aqui no Planner, por exemplo, eu não tenho acesso a registrar anotações, ao que eu estou fazendo no dia a dia. Mas esse é o ponto. Eu acredito que a melhor forma de você utilizar o Project é utilizando ele em paralelo ao Planner, onde você vai planejar dentro do Project e as fases de execuções. Acompanhar dentro do Planner. Exatamente. Não serve para um projeto muito elaborado igual a gente tem na ProRestado, mas principalmente para projetos corriqueiros dentro de uma empresa, acho que ele atende muito bem mesmo. Exatamente. E aí a gente tem aqui, basicamente, o Project. E o Project Desktop é conectado com o Planner. Você consegue mandar do Project Desktop direto para o Planner. Sim. Do online, ainda não, mas muito provavelmente a Microsoft vai começar a tratar isso também. Sim. Mas ainda assim não é a nossa pegada, porque a gente vive num outro mundo de projetos. Sim. E aí, por fim, você tem o Vision. O Vision eu nem vou abrir ele aqui na realidade, porque aqui na minha máquina eu posso abrir um desenho, criar um desenho novo, mas eu não vou abrir na minha máquina porque eu tenho que ligar o Windows aqui dentro para a gente conseguir visualizar. O Vision é basicamente um fluxograma, diagrama, é uma ferramenta de criar diagramas. Então, você pode criar ele, você pode editar ele aqui dentro, você coloca etapas, você coloca fluxo de processos e ele reconhece o fluxo. Porém, eu gosto mais do Visage, porque o Visage tem matriz RAS lá dentro e manualização. Então, não sei o que vocês acham, se vocês gostam mais do Visage ou daqui, mas é uma ferramenta que resolve o problema das pessoas. Com certeza. Se você estiver dentro da sua empresa e precisar fazer um fluxograma de um processo que você desenhou dentro do Planner, sim, você pode consegue criar aqui. Com certeza. Resolve praticamente. Você pode salvar, imprimir, exportar, fazer o que você quiser. Sim. Mas se você quiser ir para um outro nível, recomendo o Visage, tá? A gente finaliza aqui até as ferramentas de gestão de projetos. De tarefas. Exatamente. Daqui para baixo a gente tem que entrar nas ferramentas de automação. Sim. Porém, a gente vai dividir esse vídeo em algumas etapas. Talvez depois a gente faça um resumão. Vou pedir o Rômulo para fazer um resumo. A gente divide ele em 3. Depois o Rômulo faz um resumo para a gente dele, consolidando todos os vídeos num só. Só para falar, a gente sabe que o Excel não é literalmente um banco de dados, tá, gente? Não mata a gente, não. Exatamente. A gente vai explicar.
Você tem que saber o que é uma tabela dentro do Excel. Exatamente. Você vai começar a saber o que são dados estruturados. Não quer dizer que é um banco de dados. Tá? E depois aqui a gente tem as ferramentas de produção, que a gente considera, são ferramentas mais do dia a dia de trabalho. O básico, né, que todo mundo conhece. O Shuei, que é uma ferramenta de apresentação fantástica, que a gente vai ter que tratar ela depois. Depois a gente vai entrar nas ferramentas de comunicação, os outros. Yammer, Kaizala, My Analytics. E no fim a gente vai trazer a grande ferramenta da Microsoft, o Microsoft Teams. Aqui a gente gerencia tudo da Microsoft. E no final dessa série de vídeos, a gente também vai fazer um projeto. Eu quero que vocês sugiram projetos pra gente fazer um projeto juntos aqui. Com certeza. Lá no final, a gente vai criar uma conta da Microsoft, a gente vai pagar um mês dessa conta, só pra gente mostrar pra vocês como que vocês começam do zero a fazer uma ferramenta. Isso, galera. Mas comenta aí embaixo o que vocês querem ver, o que vocês querem de conteúdo, qual a principal ferramenta, o que você já utiliza na sua empresa, o que você quer, você utiliza, mas você acha que dá pra extrair muito mais, só que você não sabe como. Então, exatamente. comenta aí embaixo que a gente talvez pode te ajudar. Então, pessoal, se você gostou, faz o seguinte, assina o nosso canal, se inscreve no nosso canal, inscreve no canal, assina o sininho ali para você receber as notificações, comenta o que você gostou, comenta o que você não gostou, para a gente saber como melhorar os vídeos, dá o like ou o dislike, dependendo do que você achar, só reage para a gente poder saber o que é melhor, para a gente conduzir melhor. E compartilhe o vídeo com quem você acha que precisa saber um pouco mais dessas ferramentas. A gente está no nível básico do básico do básico. A gente vai evoluir muito mais ainda. Então, continua aqui, assiste os próximos vídeos que a gente vai falar de todas as ferramentas da Microsoft. Eu sou o Carlos Pires, vou ficando por aqui. Eu sou o Rafael, vou ficar por aqui também. Dá uma olhada no restante do material do nosso canal, porque aqui a gente sempre vai conectar tudo isso que a gente fala de gestão com contabilidade estratégica. Você pode não ter visto aqui ainda, mas no final dessa série a gente vai conectar isso aqui à gestão empresarial ligada à contabilidade. Muito obrigado, até a próxima. Continua por aí, que aqui a gente vai falar sempre de planejamento, gestão e muita contabilidade estratégica.